Meu nome é Luiz Antônio, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos e hoje eu vou falar para vocês sobre blindagem eletrostática, tá? E eu vou falar como é que eu fui salvo por um Fusca, tá? Então eu vou simular, tá, uma descarga elétrica, uma nuvem e o terra e uma descarga elétrica e vou ver qual é a maneira de você se proteger dessa descarga, tá? Então eu fiz essa montagem aqui. Tá? Isso aqui é um recipiente desses, você coloca lasanha, tá? Aqui é uma chapa de alumínio, qualquer chapa. Aqui é uma outra chapa desse tamanho. E eu tenho uma bateria aqui de 4,5 volts. Eu vou ligar essa aqui. Então, entre esse ponto e esse ponto vai ter uma diferença de 4,5 volts. Aqui, para tornar esse meio um pouco mais condutor, é água com sal. 1 litro de água, uma colherzinha de sal, isso é suficiente. Isso aqui está simulando o ar, e aqui está simulando a nuvem, e aqui o terra. Tá? Por que eu tive que colocar água com sal? Porque o ar, ele não é condutor, mas a diferença de potencial é muito alta, ele começa a conduzir. Cai um raio, cai uma faísca. Aqui a diferença de potencial é baixa, 4,5 volts, são só 3 pilhas que eu tenho. Então eu tenho que tornar esse negócio um pouco mais condutor, só para a gente fazer as nossas medidas. Então é 1 litro de água, uma colherzinha de sal, e agora eu vou ligar a minha bateria aqui. Eu tenho um voltímetro aqui também no meu experimento. Então eu vou ligar o meu voltímetro. Se eu medir a diferença de potencial entre a nuvem e o terra, eu tenho quase 4,5 volts. 4,5 volts praticamente, 4,47. São as 3 pilhas. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu Fusquinha aqui, ó. Mandei fazer um Fusquinha, que ele é todo blindado. Tá? E eu vou colocar ele aqui. Tá? O seguinte, por que você morre eletrocutado quando cai um raio? Porque existe uma diferença de potencial. Lembrem-se lá do Cavendish. O Cavendish fez esse experimento. Para migrar, para ter corrente, precisa ter uma diferença de potencial. E é a corrente que mata. Corrente vai lá, faz você pegar fogo, o teu sistema nervoso fica todo alterado, porque passa uma pequena corrente pelo seu coração também, tá? Então, se você tem um lugar que você está protegido, que não existe diferença de potencial, nesse lugar você não corre nenhum risco, tá? Existe uma diferença de potencial entre esse ponto e esse? Existe, 4,5 volts. Eu posso medir agora no ar aqui, na água com sal, esse aqui é o nosso ar. A diferença de potencial, ó, 1,6 volts, 1,4, por aí. E essa diferença de potencial varia. Então, ela vai diminuindo. Tá? Então, aqui existe uma diferença de potencial e ela varia, de acordo com a altitude. Vamos ver agora se existe diferença de potencial dentro do Fusca. Tá? Então agora eu vou medir aqui dentro. Ó. Aqui dentro, olha, a diferença é 0,032. Tá vendo? Isso aí é basicamente ruído. Tá? Então aqui não existe diferença de potencial. Se eu vier aqui, ó, existe a mesma distância, existe 0,2 volts. E aqui dentro não. Então é por isso que quando cai um raio, a pessoa recomenda, né, que você fique dentro do carro, porque aquilo é uma blindagem. Lá não existe diferença de potencial, tá? Agora vamos entender melhor isso, tá? Como é que isso ocorre. Então eu tenho uma nuvem. Tá? Vamos supor que essa nuvem esteja com carga positiva, ela vai induzir na Terra carga negativa, né? Tá? As cargas positivas da Terra vão ter que ficar o mais longe possível, então na superfície terrestre vão ficar cargas negativas. E aí vai aparecer um campo elétrico. Né? O campo sempre é na direção da carga positiva para a carga negativa. Aparece esse campo. Esse campo elétrico gera uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é que pode matar uma pessoa quando cai um raio. Tá? Porque toda vez que existe diferença de potencial, aparece uma corrente. Então eu tenho que arranjar uma maneira de neutralizar o campo elétrico aqui sem descarregar a nuvem. Eu não consigo descarregar a nuvem. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar essa tal blindagem. Então eu vou colocar aqui no meio uma caixa, tá, metálica, então, uma caixa condutora. O que vai acontecer com essa caixa condutora? As cargas positivas da nuvem vão repelir cargas positivas aqui. As cargas positivas vão vir aqui para baixo. As cargas positivas da nuvem vão atrair as cargas negativas do metal.
Então vai acontecer essa distribuição de carga agora no interior da blindagem. E aí vai aparecer um campo elétrico na outra direção. Esse campo elétrico agora que está indo na direção da nuvem. E o que acontece é que esses dois campos agora, que estão em direção oposta, eles se anulam. E aí dentro você tem campo elétrico zero e diferença de potencial zero. A mesma coisa acontece no Fusca. Você tem a nuvem, o Fusca é todo condutor, ou qualquer carro, é de metal, tem um condutor. Então aqui você vai ter cargas negativas e aqui você vai ter cargas positivas. E você tem um campo elétrico gerado pela nuvem que está numa direção e você tem um campo elétrico gerado no interior do Fusca que está na outra direção. E esses dois campos se anulam e dentro do Fusca a diferença de potencial é zero. Então, você, ao entrar no carro, você fica protegido, porque a diferença de potencial é zero. Observe que em nenhum momento nós falamos do pneu do carro. O pneu do carro não é importante. O carro não precisa estar isolado. Tá? Se você der uma descarga num carro, aqui tem um Fusquinha que tem uma pessoa que está dando uma descarga elétrica, essa descarga ela vai migrar para a terra. Ela passa pelos pneus, pula e vai para a terra. Mas o importante é que aqui dentro a diferença de potencial é zero e aí você não pega choque, não corre o risco de você morrer. Tá? Em avião, todos os aviões comerciais, existe uma estatística que pelo menos uma vez por ano cai o raio em um. E o que acontece é isso aqui, ó, tem uma nuvem, cai o raio no avião e ele vai para esse raio se propaga para a Terra. Só tem que aqui dentro o avião é todo metálico, o campo elétrico é zero, a diferença de potencial é zero, não existe diferença de potencial. Por isso você não pega choque. Por isso que se recomenda, né, que quando tem um lugar que está caindo bastante raio, você entre no seu carro e fique lá fechado. E espere um tempo longo para sair do carro. Porque quando você sai do carro, você pode pegar um choque. Porque aí você está colocando um pé no carro e outro pé na terra. Tá? Mas qual é a ideia da blindagem eletrostática? A ideia da blindagem eletrostática é gerar um lugar onde a diferença de potencial é zero. Nós gravamos um vídeo sobre o gerador Van der Graaf. E lá eu mostrei para vocês que os cientistas faziam o experimento dentro da esfera. É uma esfera grandona, metálica, eles ficavam lá dentro. Lá dentro a diferença de potencial é zero. Não existe perigo dele pegar choque. Então, muito obrigado e até a próxima.